Oi, oi! Nós vamos falar hoje então sobre como gerar um resultado impossível de ser ignorado. Existem vários pilares que te fazem chegar nesse resultado de promoção, de aumento salarial e de principalmente, tá? É o que eu quero focar aqui com vocês, de sair da invisibilidade. Sair da invisibilidade do RH. Se você hoje se sente invisível no que você faz, que o que você faz não é visto pelas pessoas, não é visto pela empresa, não é valorizado pelos gestores, ou seja, você está invisível, você está fazendo e só você está vendo, ninguém mais está vendo. Quem está se sentindo assim? Quem se sente desse jeito hoje? Sente que está invisível, está passando desapercebido, desapercebida. Você tem esse sentimento hoje? Me conta. Olha, é uma coisa muito importante da gente dizer, porque o processo de sair da invisibilidade, ele requer vários pilares, várias etapas. Mas esse que a gente vai falar hoje é um dos pilares importantíssimos. Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Elissandra da Mata, eu sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma escola de ensino à distância que capacita profissionais de recursos humanos a atuarem aí no seu potencial máximo e elevarem o seu nível no RH. A minha função com você é de fato trazer essas temáticas práticas realistas que te tornem um profissional que vai subir de nível. Então vamos falar sobre como gerar um resultado impossível de ser ignorado. E bom, já te perguntei se você se sente invisível pela empresa e vi que muitos de vocês aqui se sentem nessa posição, de estar invisível, de não ter a visibilidade que você merece. Por quê? Porque crescimento, promoção, seja o que for, vem primeiro de uma visibilidade. Você tem que ser visto para que você seja reconhecido. O seu trabalho precisa ser visto para que ele seja reconhecido. Então, a primeira coisa é sair desse campo de passar desapercebido, de ser mais um na multidão, de ser mais um cargo na multidão de cargos que a empresa vê como cargos igualmente importantes, ou, enfim, dentro de uma normalidade. Então, é muito importante a gente já reconhecer isso. Peraí, eu preciso sair desse papel, desse lugar de invisibilidade. Eu preciso atrair atenção. Esse tema que eu trouxe aqui para vocês hoje está dividido em dois pilares essenciais, em dois pilares principais. Primeiro, é que se eu estou falando de resultado impossível de ser ignorado, eu tenho que estar gerando resultado, já começa por aí, né? Para eu ter um resultado que não vai ser ignorado, eu já preciso estar gerando qualquer tipo de resultado. Então, já é um pressuposto, já é um pré-requisito aqui para você não ser ignorado, é você gerar um tipo específico de resultado. E o segundo pilar, né, que sustenta aí esse nosso tema de hoje é o impossível de ser ignorado. Por que, Elis, que o tema da live não é somente como gerar resultado, e sim como gerar um resultado impossível de ser ignorado? Justamente porque não adianta tanto assim para sua carreira, adianta no sentido de, eu sei que eu estou fazendo certo, mas não adianta para sua carreira gerar resultado e continuar invisível. Gerar resultado que a empresa não está enxergando, que a empresa não está vendo. Então é aí que entra a segunda parte do impossível de ser ignorado. Entenda, o nosso cérebro, como seres humanos, o que a gente tende a não ignorar? Em que momentos que a gente se encontra nessa situação de nos depararmos com algo que é impossível de ignorar? Vocês já pararam para refletir sobre isso? O que me causa essa sensação normalmente? Bom, normalmente eu não consigo ignorar coisas que fogem de um padrão, fogem do comum, fogem do habitual e que me surpreendem de alguma forma. Então, se eu já estou esperando algo e esse algo acontece, isso não me surpreende. Isso não me atrai. Agora, se eu estou esperando algo e acontece algo inesperado, muito mais do que eu estava imaginando, aquilo é assim, supera as minhas expectativas, então eu me atraio por aquilo.
Eu não consigo ignorar que aquilo ali está acontecendo. De fato, a minha atenção se volta para aquilo. Então, não só eu preciso estar gerando um resultado, como eu preciso estar gerando um resultado que sai do comum. Se você hoje está entregando só o que a empresa está esperando de você, o mínimo que ela está esperando, o básico, o normal, o dentro da normalidade, se é o que você está fazendo hoje, então você provavelmente está sendo colocado nesse lugar de invisibilidade por conta disso. Por quê? Porque você não está gerando um resultado impossível de ser ignorado. Ele é possível de ser ignorado e está sendo, como muitos de vocês estão me dizendo. Então, a questão aqui que eu quero levantar com você, desses pilares que nós estamos falando aqui hoje, é que, primeiro, eu preciso gerar um resultado, já começa por aí. Segundo, eu preciso gerar um resultado diferente. Eu preciso gerar um resultado diferenciado. Mais do que a empresa espera. Surpreendente. Irresistível. Essa é a palavra que tem que estar atrelada ao que você está fazendo. Tem que ser irresistível para a empresa. Ela tem que querer saber mais, não tirar os olhos. Ela tem que querer que você faça mais. Ela tem que, literalmente, se viciar naquele tipo de resultado que você está gerando. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que você precisa necessariamente atrair essa atenção para a empresa. E o resultado irresistível é um dos pontos. Mas o outro ponto é você conseguir comprovar esse resultado. Porque pensa aqui comigo. Às vezes você vai lá e faz um projeto incrível. Vou dar um exemplo. Implantei um processo de recrutamento e seleção por competências. E esse processo, que foi muito bem estruturado, muito bem, como diz, planejado, muito estudado, executado a nível de perfeição, ele gerou ali um resultado na operação desse negócio, dessa empresa, que vamos supor, dentro desse exemplo, seja uma diminuição de rotatividade. Tudo bem? Ou um aumento na taxa de retenção de pessoas. Ou os dois, né? Por que não? Ou um aumento na taxa de tempo médio, o índice de tempo médio do colaborador dentro da empresa. Vamos supor que todos esses índices que estão diretamente relacionados às pessoas, à entrada das pessoas, ao recrutamento dessas pessoas, que é o projeto que você mexeu ali em determinado momento, tenham melhorado, esses índices melhoraram. Mas a pessoa, a personificação do dono daquela empresa ou da dona daquela empresa, o presidente, a CEO, quem quer que seja essa figura ou essas figuras de poder que influenciam na sua invisibilidade ou não, essas pessoas elas estão em suas cadeiras, em suas posições, com um monte de outras questões para resolverem. Elas têm uma série de outros problemas que hoje estão tomando a sua atenção. É o faturamento, é o lucro, é as finanças, é o produto, é o serviço, é o cliente, enfim, tem outras coisas que estão brigando ali naquele momento pela atenção daquelas pessoas. E aí, o que acontece? Se essas coisas estão acontecendo dentro da empresa, mas ninguém está me dizendo sobre isso, a chance de eu sozinho em um dia acordar e falar, deixa eu ver aqui como que estão os meus índices. Primeiro, como que mede esses índices mesmo? Eu não sou da área de RH, mas eu vou dar uma olhada. Deixa eu medir. A chance é muito pequena, vocês concordam? Então, mesmo que você esteja fazendo um trabalho que gera um resultado irresistível, se esse resultado não chega aquelas pessoas estratégicas de uma forma a comprovar que esse resultado existiu, não adianta. Então, aqui, o que eu quero trazer para vocês é um novo conceito, que eu não tinha falado aqui sobre isso antes, mas que agora a gente vai falar sobre isso de uma maneira mais profunda durante essas próximas semanas, que é justamente o resultado irresistível e comprovado.
Ele tem que ser irresistível, ou seja, ele tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom, não basta ser normal. E ele tem que ser comprovado. Eu tenho que conseguir comprovar por A mais B que aquele resultado aconteceu e que ele é bom e mostrar. Eu preciso comprovar, mostrar, ok? E para isso, então, existe o saber medir o que eu faço. Eu não só preciso saber fazer, mas eu preciso saber medir o que eu faço e então apresentar isso para a empresa de alguma forma. O que eu vejo as pessoas pecando é em vários desses momentos. Primeiro, entregar o básico. E aí eu vejo pessoas assim: "Ah, Elis, mas eu não cometo tantos erros". Esses erros que você traz pra gente, esses erros muito grandes, erros que realmente, né, atrapalhariam bastante a carreira da pessoa, esses erros eu não cometo, Elis. Perfeito, você pode não estar cometendo erros graves, erros esdrúxulos, erros que são muito perceptíveis. Porém, muito provavelmente, você também está fazendo o básico. Não cometer erros não é balizador, não é linha de corte para você saber se você está sendo um bom profissional ou não. Não cometer erros não significa que você está sendo um profissional irresistível, excepcional e que está atraindo atenção para o seu trabalho. Significa só que você está entregando o básico do que a empresa quer. Significa que você não está indo o contrário da empresa, do que a empresa quer. Você não está cometendo erros grandes. Não está chamando a atenção para você pelo lado ruim, porque existe chamar atenção de 2 jeitos, né. A gente quer chamar uma atenção positiva, mas existe também a forma da gente chamar uma atenção negativa. Então não errar significa que você não está atraindo uma atenção negativa, mas também não significa que você está atraindo uma atenção positiva. Pegou aí? Gente, isso é tão importante da gente entender e parece óbvio, mas faz toda a diferença no nosso posicionamento. Nós, como profissionais de recursos humanos, somos muito mais do que o que a gente faz. A forma com que o outro nos vê é muito mais do que eu vou lá e faço. É um conjunto de coisas. É seu posicionamento, é a sua comunicação, é a forma com que você atrai atenção para você, é a forma com que o seu resultado ele realmente se comunica com essas pessoas. Esse resultado bate nessas pessoas de modo que elas olhem e falam: "Era isso que eu precisava?" Ou esse resultado bate nas pessoas de forma que: "Ah, legal, isso aí é muito legal, mas não era bem assim o que eu queria." Vou dar um exemplo. Às vezes, você está com, uma necessidade, tá, de, não sei, cortar o cabelo. Uma necessidade de cortar o cabelo. E aí você vai cortar o cabelo e aquele corte te surpreende do início ao fim, desde o atendimento até o te ouvir, entender o que que você quer, entender as suas angústias do que você não quer, te deixar confortável, te tirar ali os seus medos de que fique mais curto do que você gostaria, por exemplo, ou de que vai anelar mais caso você tenha cachos ou que fique muito armado. Então, essa pessoa conversar com você, fazer o corte ali conversando, orientando, explicando o que ela tá fazendo. Depois ela, vê se você gostou, corrigir se for necessário. É essa experiência que você sai dali impossível de ignorar aquela experiência. Porém, se você passa por uma experiência de alguém está te dando muito, de uma coisa que você não tinha necessidade, aquilo para você soa legal, mas não é uma coisa que você vai lembrar por muito tempo. Não é uma coisa que vai te marcar. O que te marca é o que de fato você está precisando. É o que faz parte da sua demanda. É o que realmente está alinhado com a sua expectativa. Você tem que ter algum nível de expectativa sobre aquilo para conseguir se, sabe, de fato se surpreender. Mas não adianta nada a gente dar para a empresa algo que ela não está precisando, algo que ela não, que ela vai olhar e falar assim, legal, mas
tinham outras coisas que eu queria mais, ou que eu estava precisando mais. Isso aqui não vai impactar tanto agora. Entende o que eu tô querendo dizer? Eu preciso entender que eu não posso ser ignorado, eu preciso entender que existe uma forma de se fazer isso, que eu, como profissional, preciso atrair atenção para o meu trabalho, uma atenção positiva, e que isso então vai me fazer ganhar visibilidade, credibilidade, valorização. Então, eu falei aqui dessa parte, desse pilar de atração, e agora a gente vai falar sobre o outro pilar, que é, beleza, atrair atenção para o meu trabalho, mas para isso eu tenho que ter gerado, como eu já disse, um resultado irresistível. E para eu gerar um resultado irresistível, eu tenho que sair do básico, eu tenho que sair do esperado, do ok. Vamos então para esse próximo ponto, que é o sair do ordinário. Então vamos lá. Eu preciso gerar um resultado extraordinário. O ordinário é o comum, é o que está no senso comum, é o que eu já conheço, é o que eu já espero, é o ok. O extraordinário é o além, é o que vai além do ordinário, é o além do comum, é o que passa disso. Então, o que eu preciso fazer para que o meu resultado, o meu trabalho, o que eu estou fazendo, o que eu estou gerando ali no meu dia a dia, saia do ordinário? Bom, como sair do ordinário, Elis? Primeiro ponto, assumindo a sua responsabilidade de RH de controlar a narrativa da gestão de pessoas. Como assim, Elis? Vamos parar para pensar? Vocês já pararam para pensar por que o nosso departamento de recursos humanos e o nosso trabalho de RH, ele está diretamente atrelado à gestão de pessoas? Inclusive, nós somos chamados como profissionais de gestão de pessoas. Nós somos, em várias empresas, o departamento de RH se chama departamento de gestão de pessoas. Por que o nosso trabalho ele tem esse vínculo, essa relação direta com gestão de pessoas? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Eu, de fato, não vou ser e nem devo ser responsável por gerir diretamente as pessoas no dia a dia. Porém, eu sou sim responsável pela narrativa dessa gestão de pessoas. Ou seja, eu sou responsável por ditar as regras, por colocar as regras do jogo e definir como essas pessoas vão ser geridas. Sou eu que defino o olhar, o tom, a padronização pelas quais essas pessoas vão ser geridas. Querem saber como que a gente faz isso? Através dos nossos projetos de RH. Se eu estou implantando um processo de recrutamento e seleção por competências, eu estou definindo como essas pessoas vão entrar na empresa. Eu estou ditando as regras de como essas pessoas vão entrar na empresa. Elas vão passar por esse tipo de avaliação, elas vão passar por essas etapas da jornada do candidato. O líder, ele entra nesse momento, ele tem esse papel para analisar isso nessa etapa, desse jeito. Então, eu estou estipulando as regras do jogo para a entrada das pessoas. Se eu implanto uma avaliação de desempenho por competências, eu estou definindo a forma com que essas pessoas vão ser avaliadas. Eu já estou entregando para os líderes os critérios de avaliação, o que tem ali no formulário, no que as pessoas vão ser avaliadas, como que essas notas vão contar, que notas são essas de 0 a 1, a 2, 1 a 3, quais são os pontos onde essas notas vão ser utilizadas, como que esse líder tem que dar o feedback. Tudo isso eu estou definindo as regras do jogo de como as pessoas vão ser avaliadas. Todos os líderes vão estar seguindo essas regras, avaliando do mesmo jeito, seguindo esse processo. Se eu implanto um plano de cargos e salários por competências, por exemplo, eu estou definindo as regras do jogo do crescimento. Eu estou definindo os critérios de promoção, os critérios de progressão. Eu estou definindo quanto tempo uma pessoa tem que ficar num cargo antes dela ser elegível a crescer. Eu estou definindo qual é a nota mínima de desempenho que ela tem que ter antes dela ser elegível para crescer. Eu estou definindo outros critérios, se ela tem que ter participado de treinamento, se ela não tem que ter participado de treinamento, se ela tem que ter alguma meta de assiduidade. Eu estou definindo as regras para que a pessoa tenha um plano de carreira. Se eu implanto uma gestão de desligamento,
um processo de gestão de desligamento, onde eu defino ali, por exemplo, que para a pessoa poder ser desligada pelo líder, ela precisa ter recebido pelo menos 2 avaliações negativas com feedbacks construtivos, e essa pessoa tem que ter demonstrado que não melhorou com o plano de desenvolvimento de competências. Se eu defino, por exemplo, que o líder ele tem que fazer esse processo de desligamento com literalmente um passo a passo, então existe um passo a passo a ser seguido. Não pode ser do nada, tem que avisar o RH com tantos dias de antecedência, tem que conduzir o desligamento dessa forma, essas informações têm que ser passadas na hora, esses documentos têm que estar em mãos, não pode ser passada tais e tais informações, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Se, por exemplo, eu defino que saindo do líder, depois do desligamento, tem que passar por uma entrevista de desligamento no RH, onde o RH vai colher algumas informações importantes para indicadores de gestão de desligamento. Estou dando exemplos. Mas dessa forma eu estou, então, definindo como essas pessoas vão sair da empresa. Eu estou definindo as regras do jogo. Eu preciso ter essa consciência. Você tem RH essa consciência? Você tem RH essa consciência? De que você tem esse poder? De que esse poder está nas suas mãos? De definir a regra do jogo? Na qual as pessoas vão ser geridas? Gerenciadas? É importante isso. Isso é responsabilidade. Você hoje usa a sua responsabilidade a seu favor? Porque a responsabilidade, ela pode ser um ônus ou ela pode ser um bônus. Já parou para pensar nisso? Responsabilidade, sem eu estar preparado para essa responsabilidade, ela acaba sendo prejudicial para mim. Se eu tenho essa responsabilidade e não sei usar, não sei implantar nada disso, Elis, não sei definir essas regras. As regras que eu defini acho que não estão boas. Enfim, então você está desperdiçando a sua oportunidade, a sua responsabilidade está sendo colocada literalmente no lixo. Agora, se você sabe usar a sua responsabilidade, não tem ninguém que vai olhar para você sem ver em você essa responsabilidade. E não é uma responsabilidade pequena. É uma responsabilidade forte, importante, muito relevante. Você está influenciando a forma com que essas pessoas são geridas. Você faz ideia de o quanto isso é forte, é grande, é importante? Se você perceber isso, você começa a se posicionar dessa forma. E quando você começa a se posicionar dessa forma, não só em atitude, mas também em resultado, a gerar de fato essas regras, a colocar essas regras na mesa e essas regras funcionarem, as pessoas vão começar a te respeitar por isso. Te respeitar como uma profissional criadora de normas estratégicas para a empresa. Como um profissional criador de regras importantes e fortes para o resultado da empresa. É esse nível de profissional que a gente quer que você seja reconhecido. Porque é de fato o que você tem que ser. Já parou para pensar nisso? Então, minha gente, começa por aí. Assumindo a sua responsabilidade. Chega de deixar isso a Deus dará, no além. O que seria isso? Seria, se você não está definindo a forma que as pessoas vão ser geridas, quem que você acha que está definindo? Os líderes. Cada líder está definindo da sua forma. Eu que sou um líder mais bonzinho, eu avalio mais bonzinho. Eu que sou um líder mais rígido, eu avalio mais rígido. Eu que sou um líder mais bonzinho, eu contrato porque a pessoa é simpática. O líder mais rígido não quer contratar ninguém porque ninguém está à altura. E tem que ser a pessoa mais top do universo. Eu demito as pessoas que eu sou o líder mais rígido por qualquer problema. O líder bonzinho não demite nunca ninguém, não tem coragem, mesmo que a pessoa esteja ali com desempenho ruim já tem um tempo. E assim vai, cada líder fazendo do seu jeito, desse jeito. Você perdeu o controle. De quem é a culpa da empresa estar com essa
salada mista, de cada líder liderando do seu jeito, fazendo do seu jeito, cada colaborador tem que rezar e dar a sorte de cair no líder certo para ter uma experiência diferente dentro da empresa. De quem é a responsabilidade? É sua. Porque se você não está fazendo, a responsabilidade continua sendo sua. As consequências desse não controle também é responsabilidade sua. Então chegou o momento de você assumir o controle. Assume o controle do seu RH. Assume o controle da sua carreira. Tá bom? Outro ponto, como sair do ordinário? Tem mais uma forma da gente sair do ordinário, que é escolhendo uma metodologia de RH atual. Se eu estou colocando ali no dia a dia, nos meus projetos, metodologias de RH arcaicas, ou que já estão batidas, que não fazem mais sentido, ou que os gestores, as pessoas já estão cansados de viver aquilo, de novo, você vai estar no ordinário. Para você ser extraordinário, você precisa implantar algo diferenciado. E esse diferenciado é ir atrás do que tem de mais atual, para o que tem do futuro do RH, entendeu? Aquilo que gera mais resultado, que poucos profissionais dominam, escassez. Vocês já perceberam que o que é escasso é mais valioso? Aquilo que é difícil de encontrar custa mais caro, pelo simples fato de ser mais escasso. Por exemplo, uma coleção de bolsas que só tem 3 bolsas daquela no mundo. Só foi feito 3 bolsas daquela. Putz, é escasso isso. Não é tão fácil eu conseguir. Se não é tão fácil eu ter acesso, fica caro instantaneamente. Pode ser o mesmo material de bolsa utilizado em outras bolsas bem mais acessíveis, design parecido com milhões de outras bolsas mais acessíveis. Pode não ter nada diferenciado no material, no produto em si, no design, mas tem na escassez. Tudo que é escasso, as pessoas tendem a valorizar mais. Vai falar que é a última peça do estoque para você ver o tanto que as pessoas ficam doidas para comprar. Por quê? Porque é a última. É escasso, eu não posso perder essa oportunidade. É o que o nosso cérebro diz. Então, o que eu quero dizer é que uma metodologia de RH que é escassa, que poucos profissionais dominam, e você está entre esses poucos profissionais que dominam, entre a alta high society do conhecimento do RH, você se torna escasso. O seu valor aumenta naturalmente aos olhos da empresa. Se ela entende que você é capaz de gerar ali dentro um resultado que poucos profissionais hoje no mercado seriam capazes de fazer, aí o seu valor ele sobe. Então tá aí. Não é focar no normal, não é entrar no Google e digitar formulário de avaliação de desempenho. Não é. Sabe por quê? Porque milhões de outros profissionais estão entrando e pegando esse mesmo formulário, que sabe-se lá de onde veio, que metodologia que isso segue, da onde isso foi criado, se isso funciona, se não funciona. Você está fazendo o ordinário. Você não é escasso. Você não é irresistível, sua atenção não está. A atenção da empresa não está em você. Que metodologia é essa, Elis? Fica comigo aí nos próximos dias que a gente vai falar mais sobre isso. Inclusive, tem projeto grande aí chegando sobre isso. Mas existe, sim, metodologia atual, mundialmente reconhecida, comprovada, resultados comprovados. A que é capaz de gerar mais resultados comprovados, a mais mensurável, a mais escassa, poucos profissionais dominam. E principalmente, ela cabe em todas as empresas.
desde as menores até as maiores, possível de ser implantada em qualquer realidade. Bom, e claro, criando uma unificação na linguagem do seu RH. Vamos combinar que às vezes a gente dá aquela empolgada? Quem aí já passou por isso, ó? Você deu aquela empolgada de não, eu vou esse ano, né? Esses meses eu vou estudar pra caramba porque eu quero aprender todos os subsistemas de RH. Aí você vai, faz um curso de recrutamento e seleção. E aí lá você aprende a aplicar o recrutamento e seleção de uma determinada forma, você vai e implanta. Aí não, agora eu quero aprender avaliação de desempenho. Aí você vai, faz um outro curso ali de avaliação de desempenho, aprende a aplicar a avaliação de desempenho de uma determinada forma, aí você volta e implanta. Aí, agora eu quero aprender plano de cargos e salários. Aí você vai, faz um outro curso em outro lugar, com outra pessoa, e aí você aprende lá a fazer a implantação do plano de cargos e salários de uma forma e vai lá e implanta na empresa. Só que o que acontece é que ninguém te explica e ninguém te ensina que é importante você ter esses projetos que estão implantados dentro de uma única empresa, esses projetos eles têm que estar conversando entre si. Se eles fazem parte de um único ecossistema, que é aquela empresa, então significa que essas coisas elas têm que fazer parte de um mesmo universo. Elas têm que conversar a mesma língua, elas têm que se retroalimentar. As informações da avaliação de desempenho têm que ser utilizadas ali no seu plano de cargos e salários, a informação do seu treinamento tem que ser utilizada aqui no seu plano de cargos e salários. A informação da sua avaliação de desempenho tem que ser utilizada lá no seu treinamento. A informação do seu recrutamento tem que ser utilizada lá na sua gestão de desligamento ou no seu treinamento. A informação da sua gestão de desligamento tem que ser usada no seu treinamento. Tá vendo como isso conversa? Isso sim é um sistema que funciona. Isso é um departamento de RH que funciona. Isso é o que você faz e gera resultado. Sabe o que não gera resultado? É eu ter um monte de coisas implantadas que são mini sistemas que funcionam isoladamente. Recrutamento está funcionando aqui, isolado, sozinho. Ele tem início, meio e fim nele mesmo e é isso, morre ali. Aí eu tenho uma avaliação de desempenho aqui funcionando, início, meio e fim nela mesma e é isso aí. Eu tenho um plano de cargos e salários aqui funcionando, mas nada conversa entre si. Eu não uso dados de um lugar no outro, nada disso. Eles não se retroalimentam, eles não têm a mesma visão. Um eu estou usando competências, o outro eu não estou usando competências, o outro eu estou usando método de pontos, o outro eu estou usando outras coisas, enfim. Quando é fé, você tem um monte de coisa ali implantada e aí parece que você está fazendo muito, né? Você tem aquela sensação de, nossa, eu tô top. Por quê? Porque eu implantei um monte de coisas. Olha isso, meu RH tem isso, tem aquilo outro, tem plano de carga e salários, tem avaliação de desempenho. Mas quando você vai analisar, essas coisas elas não estão gerando resultado irresistível. Não estão gerando resultados extraordinários. Por quê? Porque no fim das contas essas coisas elas não foram criadas para estarem juntas numa mesma empresa, elas não fazem um ciclo de alimentação saudável entre elas. Inclusive, a Jubes Cardoso, que com certeza já me segue há um tempo e já me viu falar sobre isso em outros momentos, falou certíssimo. Esse é o RH que eu chamo de RH Frankenstein. Você está costurando vários pedaços de lugares diferentes juntos, achando que aquilo está formando um organismo só. E não tá. Quem olha para aquilo vê que aquilo não está ornando. Não tem como aquilo fazer parte de um mesmo organismo. Esse é um grande problema. Pessoas que chegam em mim, Elis, eu não sou valorizado. Mas aí a gente olha e tá longe realmente de estar gerando um resultado que faz diferença para aquele ambiente empresarial e que, claro, eu preciso primeiro gerar essa diferença no externo, que é na empresa, para depois isso ser impactado na minha carreira. Não tem como eu colher algo que eu não estou plantando. Não tem como eu ganhar reconhecimento em cima de algo que eu não estou fazendo. Ok? E no final das contas, como comprovar o seu resultado? Porque o resultado ele precisa ser comprovado, como eu já disse, né? Muito perigoso a gente ficar gerando resultado e guardando pra gente. Guardando ali a informação para nós mesmos.
É muito importante a gente mostrar para a empresa. Por que que a área financeira ela sempre está mostrando para a empresa indicadores de como que estão as coisas, a área da contabilidade, a área de vendas, mostra como é que tá a conversão de vendas, tá sempre vendendo seu peixe, tá sempre mostrando no que eles estão indo bem, no que eles estão trazendo de sugestões de melhoria. E por que que o RH fica ali no mundinho do RH? Não, a gente também tem que vender o nosso peixe, mostrar o nosso resultado. Até porque é em cima disso que a gente consegue implantar outras coisas. É em cima desses números, dessas apresentações, dessas comprovações, que a gente consegue olhar e falar assim: tudo bem, esse aqui é um ponto de melhoria, tá aqui a minha sugestão. Eu tô pensando a gente implantar esse projeto, assim e assim, entenda. Quem resolve problemas também é benquisto. O negócio não é você nunca ter problemas. A questão não é você ter um mundo cor-de-rosa que nunca vai ter um problema. A questão é você saber resolver os problemas que surgirem. Então, comprovar resultado vem disso também. De eu mostrar que as minhas sugestões e opiniões para a melhoria de pontos que não estavam tão bacanas estão funcionando. Eu sei resolver esses problemas, empresa, tá vendo? Eu resolvi esse problema aqui, ó. Antes era assim e depois da minha ação ficou assim. Comprovação do seu trabalho, resultado comprovado. Esse é um ponto importantíssimo do nosso trabalho. Você é um profissional, antes de ser profissional de RH, você é um profissional. E você não é um profissional de um departamento qualquer. Você é profissional de um dos departamentos mais estratégicos da empresa, que gera mais inteligência de dados para a empresa. Se posicione como tal, se convença de tal. Chegou a hora do inconformismo, de você se inconformar com o que você está vivendo hoje como um profissional de RH. Chegou a hora de você ir atrás do seu lugar de direito. Chegou a hora de você entender que você merece mais do que isso, pelo simples fato de você fazer parte de uma área, de você ter essa profissão que tem o seu lugar de importância. Chegou a hora da gente assumir esse lugar de importância. Você tá comigo nessa? Tá ou não tá? Chegou a hora da gente levantar um reinado de profissionais experts que vão assumir os seus lugares de reinado na empresa. Sim, você tem que assumir o seu lugar de reinado na empresa e de reinado da sua própria carreira. Assuma a sua responsabilidade. Coloca aqui para mim nos comentários, hashtag reinado de expert. Se você tá comigo nessa. Tá pronto para essa luta comigo, para essa batalha comigo? Tá pronto? Tá pronta? Tá inconformado? Tá inconformada? Ou tá num lugar assim meio de, Elis, pra mim tá bom assim. Porque se você estiver inconformado, inconformada, então nós temos aqui uma tribo unida, uma comunidade que vai aprender a fazer isso diferente. Que vai levar isso para um próximo nível. E é isso que eu desejo para vocês. E é nesse caminho que eu quero liderar vocês. Vamos juntos rumo ao melhor. Combinado? Gente, muito obrigada de coração. Beijo, beijo, gente.